Baratas ciborgues agora podem mergulhar por até 3 horas para missões de resgate onde humanos não conseguem chegar, enquanto o robô Atlas surpreendeu o mundo ao imitar as comemorações de grandes craques na Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, a Força Aérea dos Estados Unidos já está usando drones e robôs para inspecionar aviões de forma totalmente autônoma. E o Canadá está prestes a produzir hidrogênio natural em escala comercial, em uma descoberta que pode transformar o futuro da energia limpa. Essas e outras novidades do mundo da tecnologia te esperam. E é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje, após a vinheta. Fala família, sou o Jefferson e você está no Mais Tecnologia. Se você é um entusiasta de tecnologia e gosta de ficar sempre atualizado, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo para fortalecer a comunidade. Então, chega de espera, bora pro vídeo. Por muito tempo, ensinar um robô a reproduzir movimentos humanos com naturalidade parecia um dos maiores desafios da inteligência artificial. Agora, essa barreira acaba de ser superada diante de milhares de pessoas, em um dos maiores eventos esportivos do planeta. O robô humanoide Atlas fez sua maior apresentação pública durante a Copa do Mundo de Futebol, entrando em campo no intervalo da partida entre Noruega e Brasil. Diante de um estádio lotado e de uma audiência mundial, ele reproduziu com precisão as comemorações de gols de jogadores famosos, demonstrando equilíbrio, coordenação e movimentos surpreendentemente naturais. Antes dessa apresentação, a empresa responsável já havia divulgado um vídeo mostrando o Atlas estudando partidas de futebol para aprender movimentos dos atletas. Depois de passar por um longo processo de treinamento com inteligência artificial, o robô conseguiu controlar uma bola, executar movimentos complexos e levar todo esse aprendizado para uma apresentação ao vivo. Segundo a empresa, o segredo está na combinação de diferentes tecnologias. O Atlas foi treinado durante milhões de horas em simulações, onde enfrentou cenários variados que alteravam o peso dos objetos, atrito do solo, posição dos itens e diversas outras condições. Isso permitiu que ele aprendesse a se adaptar antes mesmo de executar essas tarefas no mundo real. Outro destaque é a capacidade do robô de perceber o próprio corpo durante os movimentos. Sensores monitoram continuamente posição, equilíbrio, força e resistência, permitindo pequenos ajustes em tempo real. Graças a esse conjunto de tecnologias, o Atlas consegue realizar movimentos fluidos, mesmo em ambientes movimentados e imprevisíveis. Mais do que uma apresentação para o público, essa demonstração representa um passo importante para o futuro dos robôs humanoides. A mesma tecnologia utilizada para aprender comemorações de futebol poderá ser aplicada em fábricas, centros logísticos e diversas outras atividades que exigem movimentos complexos. A grande questão é que, quanto mais rápido essas máquinas aprendem tarefas humanas, mais próximas elas ficam de assumir funções que hoje dependem exclusivamente das pessoas. O Atlas mostrou que os robôs já não estão apenas aprendendo a andar ou carregar objetos. Eles começam a dominar movimentos cada vez mais naturais e precisos, aproximando-se de tarefas que até pouco tempo pareciam exclusivas dos seres humanos. E quando um robô conseguir aprender qualquer habilidade apenas observando uma pessoa, qual será a próxima profissão a passar por essa transformação? Enquanto as empresas disputam quem cria o robô mais forte ou mais inteligente, pesquisadores japoneses seguiram um caminho completamente diferente. Em vez de construir uma máquina que anda ou corre, eles desenvolveram um robô que simplesmente flutua pela casa de forma silenciosa, acompanha pessoas e até pode oferecer um abraço. Mas será que essa é a próxima grande revolução da convivência entre humanos e inteligência artificial? Pesquisadores da Universidade Keio, em Tóquio, com a colaboração do Laboratório de Mídia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, desenvolveram um novo conceito de robô doméstico que abandona completamente o formato tradicional. Em vez de rodas ou hélices barulhentas, ele utiliza um corpo macio preenchido com hélio para permanecer no ar, deslizando pelos ambientes de maneira leve e praticamente silenciosa. O protótipo foi inspirado em personagens conhecidos por sua aparência amigável e delicada. Seu corpo lembra uma pequena baleia branca flutuante que se movimenta com nadadeiras flexíveis,
criando uma sensação muito mais próxima de um vivo do que de uma máquina. A proposta não é substituir celulares ou assistentes virtuais, mas criar uma presença física capaz de acompanhar a rotina das pessoas dentro de casa. Na prática, esse robô pode acordar seu dono, lembrar compromissos, fazer companhia durante os estudos, acompanhar momentos de lazer e até interagir por meio de toques suaves. Como seu corpo é macio e extremamente leve, os pesquisadores afirmam que ele pode encostar em pessoas, móveis e animais de estimação com muito mais segurança do que drones convencionais. Em algumas situações, o projeto prevê até pequenos abraços como forma de interação. Outro diferencial é a forma como ele se desloca. Como o hélio sustenta praticamente todo o seu peso, o sistema precisa de pouca energia apenas para direcionar seus movimentos. Isso reduz bastante o consumo energético, aumenta o tempo de funcionamento e elimina quase totalmente o ruído característico das hélices tradicionais. Além disso, por ocupar o espaço aéreo da casa, ele consegue passar por escadas, permanecer acima dos móveis e alcançar locais onde robôs com rodas simplesmente não conseguem chegar. Os pesquisadores acreditam que esse conceito pode inaugurar uma nova categoria de robôs domésticos, voltados não apenas para executar tarefas, mas também para criar uma convivência mais natural com os seres humanos. Ainda existem desafios, principalmente na limitação de carga causada pelo uso do hélio. Mas a proposta já aponta para um futuro em que robôs deixam de ser apenas ferramentas e passam a fazer parte do ambiente cotidiano de maneira muito mais próxima. Se máquinas começarem a ocupar o mesmo espaço que nós, oferecendo companhia, lembretes e até demonstrações físicas de carinho, em que momento elas deixarão de ser apenas equipamentos e passarão a fazer parte da rotina das famílias? A automação acaba de dar mais um passo importante. A Força Aérea dos Estados Unidos começou a colocar drones e robôs terrestres para inspecionar aviões de forma totalmente autônoma. A promessa é reduzir o tempo de manutenção, aumentar a precisão das inspeções e mudar a forma como esse trabalho é realizado daqui para frente. O novo sistema foi desenvolvido pela empresa Asylon e recebeu o nome de Sistema Multimodal Autônomo de Robótica para Inspeção de Aeronaves. Ele combina drones com robôs terrestres, que trabalham de forma coordenada para realizar inspeções visuais completas nas aeronaves. Em vez de depender apenas de técnicos caminhando ao redor dos aviões, as máquinas fazem grande parte desse trabalho de forma automática. Toda operação é controlada por uma única plataforma, responsável por coordenar os robôs, receber as imagens capturadas e organizar todas as informações da inspeção. Além de fotografias detalhadas, o sistema também reúne dados de telemetria, mapeamento tridimensional e uma representação digital completa da aeronave, permitindo que as equipes analisem possíveis problemas com muito mais rapidez. Segundo a Força Aérea, o objetivo não é substituir completamente os profissionais da manutenção, mas eliminar tarefas repetitivas e demoradas. Com isso, os técnicos podem concentrar seus esforços nas análises e nos reparos mais complexos, enquanto os robôs executam inspeções padronizadas com maior consistência e menor risco de falhas humanas. O primeiro centro a receber essa tecnologia será um dos maiores complexos de manutenção de aeronaves da Força Aérea dos Estados Unidos. Caso os testes confirmem os resultados esperados, o sistema poderá ser expandido para outras bases militares, abrindo caminho para uma nova geração de manutenção baseada em robôs autônomos. Mais do que acelerar inspeções, essa tecnologia mostra como a inteligência artificial e a robótica estão assumindo funções cada vez mais técnicas e especializadas. E isso levanta uma questão inevitável. À medida que essas máquinas evoluem, quantas profissões altamente qualificadas também começarão a dividir espaço com os robôs? Se robôs já conseguem inspecionar aeronaves militares de forma autônoma e com alto nível de precisão, quanto tempo falta para tecnologias semelhantes começarem a fazer parte da manutenção de veículos, indústrias e até equipamentos do nosso dia a dia? Durante anos, a maior dificuldade da robótica não era fazer máquinas andarem, mas dar a elas mãos capazes de agir como as nossas. Agora, esse desafio acaba de dar um passo importante, e o impacto pode ir muito além da tecnologia. A empresa norueguesa responsável pelo robô humanoide Neo apresentou novas mãos com 25 graus de liberdade.
Segundo a empresa, elas oferecem muito mais precisão, força, segurança e confiabilidade, reduzindo uma das maiores limitações dos robôs atuais. O principal avanço está na capacidade de sentir o contato com os objetos. As mãos conseguem perceber a força aplicada durante os movimentos e contam com sensores táteis que identificam pressão, localização do toque e até quando um objeto começa a escorregar, ajustando a pegada em tempo real. Nas demonstrações, o robô realiza tarefas bastante delicadas, como montar brinquedos de encaixe, pegar moedas e parafusos, instalar lâmpadas, usar ferramentas, fechar zíperes, servir chá, conectar cabos, limpar superfícies e até fazer gestos da linguagem de sinais. Além da precisão, as mãos são resistentes à água. Utilizam materiais seguros para contato com alimentos e foram testadas durante milhões de ciclos de funcionamento. A empresa também iniciou uma linha de produção para fabricar milhares dessas mãos e acelerar a chegada dos robôs ao mercado. Quando as máquinas deixam de apenas pensar e passam a executar tarefas com a mesma precisão das mãos humanas, o debate muda completamente. A tecnologia pode abrir novas oportunidades, mas também levanta dúvidas sobre quantas atividades ainda dependerão exclusivamente das pessoas. A evolução dos robôs já não depende apenas da inteligência artificial. Agora, ela também passa pelas mãos. E quanto mais habilidosas elas se tornam, mais próximo fica um futuro em que humanos e máquinas disputarão os mesmos espaços no cotidiano. Até onde essa evolução conseguirá chegar? Um dos animais mais rejeitados pelo ser humano pode estar prestes a ganhar uma função completamente inesperada: ajudar a salvar vidas em situações extremas. Cientistas conseguiram transformar baratas em máquinas biológicas controladas remotamente, capazes de sobreviver debaixo d'água e explorar lugares onde robôs tradicionais têm dificuldade de chegar. Pesquisadores da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, e da Universidade Waseda, no Japão, desenvolveram uma espécie de traje de mergulho impresso em 3 dimensões para baratas ciborgues. O equipamento permite que esses insetos respirem, sobrevivam e se movimentem em ambientes com pouca oxigenação por até 3 horas. A ideia surgiu porque, apesar dos avanços com insetos controlados por eletrônicos, existia um grande problema. Eles não conseguiam atuar em áreas alagadas. Uma barata equipada com sensores poderia entrar em locais perigosos, mas acabaria sufocando rapidamente em ambientes completamente inundados. Para resolver isso, os cientistas criaram um sistema de suporte de vida extremamente pequeno e leve. O traje possui uma mochila impressa em 3 dimensões, com uma reação química capaz de produzir oxigênio, enviando o ar diretamente para pequenos orifícios no corpo do inseto, enquanto impede a entrada de água. Nos testes, as baratas equipadas conseguiram atravessar obstáculos e permanecer ativas tanto em terra quanto debaixo d'água. Elas chegaram a manter uma velocidade próxima à que possuem normalmente fora da água, mostrando que o equipamento não impediu sua movimentação natural. O objetivo dessa tecnologia é utilizar esses pequenos ciborgues em missões de busca e resgate, principalmente em locais atingidos por terremotos, enchentes ou desabamentos, onde espaços estreitos e perigosos dificultam o trabalho de equipes humanas e robôs convencionais. A pesquisa ainda está em desenvolvimento, mas mostra um caminho diferente para a robótica. Em vez de criar apenas máquinas artificiais, cientistas estão combinando tecnologia com organismos vivos para superar limitações que pareciam impossíveis. A equipe responsável já planeja adicionar sensores térmicos e sistemas de navegação aos trajes, aumentando ainda mais a capacidade desses pequenos exploradores. Até onde a combinação entre tecnologia e seres vivos pode chegar quando o objetivo é criar ferramentas capazes de entrar nos lugares mais perigosos do planeta? Durante décadas, o mundo procurou novas fontes de energia mais limpas e eficientes. Agora, uma descoberta no Canadá pode abrir uma nova possibilidade: um tipo de hidrogênio encontrado naturalmente no subsolo, que pode se tornar uma alternativa importante para o futuro energético. A empresa canadense Max Power iniciou uma nova fase de testes para avaliar se a descoberta de hidrogênio natural em Saskatchewan pode ser produzida em escala comercial. O projeto acontece no complexo de hidrogênio natural Lawson, onde os pesquisadores querem entender o potencial real dessa fonte de energia. O chamado hidrogênio natural
também conhecido como hidrogênio branco, é diferente do hidrogênio produzido artificialmente. Ele já existe formado no interior da Terra e vem despertando interesse porque pode representar uma nova forma de obtenção de energia sem depender dos processos tradicionais de fabricação. A primeira etapa dessa validação comercial vai analisar fatores como fluxo de hidrogênio, pressão subterrânea, concentração do gás, capacidade de produção e possibilidade de expansão do sistema. Os estudos geológicos indicaram uma estrutura subterrânea com grande potencial para armazenar esse recurso. A descoberta anterior no local encontrou concentrações de até 28,6% de hidrogênio natural, além de uma quantidade significativa de hélio. Agora, os novos testes podem indicar se essa reserva possui capacidade suficiente para uma produção em larga escala. Se os resultados forem positivos, o complexo Lawson poderá se tornar um dos primeiros sistemas comerciais de hidrogênio natural do mundo, representando uma possível mudança no setor energético em um momento em que países buscam mais segurança e alternativas para reduzir custos de energia. O avanço dessa pesquisa ainda depende dos próximos testes, mas a possibilidade de extrair hidrogênio diretamente da natureza pode abrir uma nova disputa global por uma fonte de energia que estava escondida durante todo esse tempo. Se essa tecnologia conseguir atingir uma produção comercial, o hidrogênio encontrado no subsolo poderá se tornar uma das maiores descobertas energéticas das próximas décadas. E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. Isso ajuda o Mais Tecnologia a crescer e alcançar mais entusiastas da tecnologia. Na sua tela estão 2 vídeos recomendados, o mais recente do canal e o que o YouTube considera o melhor para você. Escolha um deles e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.